No início do século XX, Espanha era uma nação que tentava aprender a andar novamente sobre um terreno coberto de escombros e cinzas. O trauma de 98 não tinha desaparecido com a assinatura dos tratados, ainda estava lá, flutuando como uma espessa neblina no ar das cidades e pesando no silêncio sepulcral dos campos de Castela. A Espanha sentiu-se pequena, mutilada, uma potência que tinha sido apagada dos mapas do poder mundial com um único golpe de caneta. Mas depois da humilhação, depois do choro das mães nos portos e do regresso dos soldados espectrais, algo inesperado aconteceu, algo que ninguém nos escritórios de Washington ou Paris poderia prever. Ao perder as últimas joias ultramarinas, a capital espanhola que durante séculos fluiu para Cuba e as Filipinas regressou subitamente à península. Os índios, aqueles homens que arriscaram tudo nas Caraíbas e que agora regressavam com as suas poupanças ou com as fortunas resgatadas, trouxeram o seu dinheiro de volta para a metrópole. Foi um retorno massivo e desesperado de capital que, paradoxalmente, se tornou a semente fértil da verdadeira industrialização espanhola. O dinheiro que anteriormente alimentava as plantações de açúcar nas Antilhas, começou agora a alimentar bancos, fundições e estaleiros em solo espanhol. A Espanha já não podia olhar para fora com ambição imperial, já não tinha um império para saquear, nem terras distantes para administrar, nem colônias para explorar. Pela primeira vez em 400 longos anos, a Espanha foi forçada pelo destino a olhar para si mesma, para as suas próprias montanhas, para as suas minas esquecidas e para o seu povo abandonado. Começou a era do regeneracionismo, um movimento que não buscava a glória na guerra, mas a redenção no trabalho. Joaquim Costa, o grande profeta desta nova era, gritava com raiva contida em cada comício e em cada escrito: escola e dispensa, e chave dupla para o túmulo do Cid. Foi um grito de guerra contra a nostalgia paralisante. Era uma ordem direta para enterrar o passado imperial de uma vez por todas, parar de sonhar com conquistadores blindados, para começar a construir uma nação moderna, produtiva, científica e europeia. No norte, a paisagem começou a transformar-se sob o signo do aço. As chaminés dos altos hornos de Biscaia começaram a escurecer o céu com uma espessa fumaça que, para muitos, era o aroma do progresso. O ferro basco, que durante décadas foi enviado bruto para as fábricas da Inglaterra, começava agora a ficar em casa para forjar as bases da sua própria indústria nacional. Os martelos hidráulicos e o rugido das fornalhas de 1000 graus criaram uma sinfonia de poder que a Espanha não conhecia. Na Catalunha, o vapor das máquinas têxteis e o zumbido dos teares automáticos teciam uma nova estrutura social. Nasceu uma burguesia ambiciosa, cosmopolita, que olhou para Paris e Londres com o desejo de competir. E junto com eles, nas fábricas têxteis de Barcelona, nasceu também um proletariado consciente, uma classe trabalhadora que começava a compreender que a sua força não estava na submissão, mas na união e na luta por uma vida digna. As cidades espanholas começaram a mudar de pele diante dos olhos atonitos de uma população que ainda vivia no século XVIII. A eletricidade, aquele fluido mágico que desafiava a noite, começou a iluminar as avenidas de Madrid e Barcelona. Os antigos postes de gás, com a sua luz amarelada e bruxuleante, foram substituídos por lâmpadas com uma luz branca, fria e poderosa, que prometia um futuro sem sombras. Os bondes elétricos começaram a percorrer as ruas com seu tilintar característico, substituindo as carruagens puxadas por cavalos que dominaram o transporte durante séculos. O som dos cascos nas pedras do calçamento foi substituído, aos poucos, pelo rugido metálico dos primeiros motores de explosão, máquinas estranhas que expeliam fumaça e velocidade, mudando para sempre o ritmo da vida humana. Mas este progresso acelerado teve um preço sombrio, e Espanha estava a pagar por isso com uma tensão social que crescia como uma maré silenciosa mas imparável.
À medida que os grandes bancos foram fundados e as empresas multiplicaram os seus lucros, o fosso entre o trabalhador que trabalhava 14 ou 16 horas por dia em condições deploráveis, e o proprietário da fábrica que vivia no luxo absoluto, tornou-se simplesmente insuportável. As ideias anarquistas e socialistas, que vieram de uma Europa em plena ebulição ideológica, encontraram terreno extremamente fértil em Espanha. Foi um campo fertilizado por séculos de injustiça, de bocismo rural e desprezo pela vida dos mais pobres. A Espanha tentou ser moderna por fora, queria exibir edifícios majestosos e trens rápidos, mas por dentro ainda era uma panela de pressão pronta para explodir. O sistema da restauração, aquele mesmo sistema de mudanças pacíficas e de compra de votos que nos levou ao desastre de 98, tentou sobreviver mudando nomes e rostos, mas os vícios que o corroeram eram os mesmos. O jovem rei Afonso XIII, entusiasmado, desportista e ansioso por reinar, herdou em 1886 um trono que, embora cercado de protocolo e veludo, tremia sob seus pés a cada greve e a cada protesto. Era o início de um século que prometia ser de luz e descoberta, mas que estava carregado de nuvens negras, densas e carregadas de tempestade no horizonte próximo. Uma era de ferro, de esperança tecnológica e violência latente que marcaria, com fogo e sangue, o destino de todos os espanhóis durante as décadas seguintes. A Espanha renascia, mas a dor do parto seria muito mais longa e cruel do que se ousava imaginar. Mas enquanto as cidades eram iluminadas com eletricidade, no horizonte de África começava a tomar forma uma nova tragédia que devoraria a paz de Espanha. Após a perda do Império em 1998, o orgulho ferido dos militares espanhóis procurou refúgio nas terras áridas do norte de Marrocos. Não foi uma guerra por recursos, nem por expansão real. Foi uma guerra pela honra de um exército que precisava provar a si mesmo que ainda era capaz de vencer. Porém, Marrocos não seria uma parada militar, tornar-se-ia um pântano de sangue e corrupção que acabaria por afundar a monarquia. O desastre do Barranco del Lobo ocorreu em 27 de julho de 1909, deixando um rastro de cadáveres e uma pergunta que percorreu toda a península: por que nossos filhos deveriam morrer numa terra que não nos pertence? O sistema de recrutamento foi a expressão máxima da injustiça social. Os filhos dos ricos podiam pagar uma taxa, o famoso resgate em dinheiro, para evitar ir para o fronte. Entretanto, os filhos dos pobres, os operários fabris de Barcelona e os camponeses da Andaluzia, foram enviados para morrer nas colinas do Rif sem equipamento adequado, sem formação e sob o comando de generais mais preocupados com as suas medalhas do que com a vida dos seus homens. A tensão acumulada durante anos nas fábricas finalmente explodiu em julho de 1909. Barcelona, a Rosa do Fogo, tornou-se um campo de batalha. O que começou como uma greve geral contra o envio de reservistas para Marrocos, tornou-se a Semana Trágica. As ruas encheram-se de barricadas, o fumo dos conventos em chamas escureceu o céu e o som das espingardas substituiu o das máquinas têxteis. Não foi apenas um protesto contra a guerra, foi o grito de uma classe trabalhadora que não estava mais disposta a ser bucha de canhão para as elites. A repressão foi implacável. O governo conservador de Maura respondeu com um estado de guerra, deixando para trás centenas de mortes e um ódio que dividiria a Espanha em dois lados irreconciliáveis. A execução de Francisco Ferreira y Guardia, um pedagogo e livre pensador injustamente acusado de instigar a revolta, chocou a Europa e deixou a Espanha isolada internacionalmente. O grito de Maura não derrubou o governo, mas a ferida já era profunda demais para ser curada com uma mudança de ministros. A Espanha era agora uma nação esquizofrênica. Por um lado, os arquitetos do modernismo construíram edifícios impossíveis como a Sagrada Família ou a Casa Milá, em busca da beleza e do futuro.
Por outro lado, a realidade das trincheiras em África e a miséria dos subúrbios da classe trabalhadora lembraram-nos que o país estava à beira do abismo. A monarquia de Alfonso XIII, presa entre a espada dos militares e o muro dos protestos sociais, começava a perder o seu brilho. O rei, que amava o exército acima de tudo, não entendia que o mundo estava mudando. Que os trabalhadores já não pediam caridade, mas sim justiça. Que os intelectuais já não pediam reformas, mas sim uma revolução das consciências. Marrocos ainda estava lá, como uma ferida purulenta, consumindo dinheiro que deveria ter ido para escolas e hospitais. A Espanha tentava ser um império moderno no estrangeiro, enquanto internamente desmoronava sob o peso da sua própria desigualdade. A tempestade perfeita estava a formar-se, e a eclosão da Grande Guerra na Europa em 1914 testaria a fragilidade deste novo despertar espanhol. Em 1914, o mundo explodiu em 1000 pedaços. A Grande Guerra, um conflito numa escala nunca antes vista, transformou a Europa num matadouro de aço e lama. A Espanha, exausta pelas suas próprias lutas internas e com um exército que ainda lambia as feridas de Marrocos, tomou uma decisão que mudaria o seu destino imediato: a neutralidade. Foi uma neutralidade nascida da fraqueza, mas rapidamente transformada numa oportunidade de ouro. A Espanha tornou-se, da noite para o dia, a grande despensa e a grande fábrica de uma Europa que só sabia destruir. As nossas fronteiras foram abertas para exportar tudo que os países em guerra necessitavam desesperadamente. Carvão das minas das Astúrias para movimentar os navios britânicos. Ferro basco para os canhões franceses. Têxteis catalães para os uniformes que morreriam nas trincheiras, e alimentos dos nossos campos para alimentar milhões de homens que já não podiam cultivar as suas terras. A Espanha viveu então uma frenética corrida do ouro. O dinheiro fluía como nunca antes na história moderna do país. Fortunas foram criadas em meses. Os portos estavam lotados de navios carregando mercadorias a preços exorbitantes. Madrid e Barcelona estavam cheias de espiões, de aventureiros e empresários que brindaram com champanhe francês enquanto o resto do continente sangrava até a morte. Mas por trás daquele brilho de riqueza fácil, escondia-se uma sombra terrível que acabaria por sufocar o povo espanhol. A exportação massiva de produtos causou escassez interna sem precedentes. Enquanto os proprietários das fábricas e companhias de navegação acumulavam barras de ouro nos bancos, o preço do pão, do petróleo e do carvão para as casas espanholas disparava para níveis inatingíveis para o cidadão comum. Foi o paradoxo mais cruel da nossa história: a Espanha nunca foi tão rica, e os espanhóis nunca tiveram tanta fome. A inflação devorou os salários, enquanto os lucros das empresas se multiplicaram por 1000. A tensão social, que já era elevada, atingiu o ponto de ebulição. O trabalhador olhou com raiva para os novos palácios da burguesia, sabendo que esse luxo estava sendo construído com a fome dos seus próprios filhos. E no meio deste caos de riqueza e miséria, a política espanhola acabou por ruir. Em 1917, o sistema da restauração sofreu o seu golpe mortal com uma tripla crise que colocou a monarquia nas cordas. Primeiro, os conselhos de defesa militar. O exército, dividido entre os que lutaram em África e os que permaneceram na península, rebelou-se contra o governo exigindo melhorias e poder político. Depois, da Assembleia de Parlamentares em Barcelona, uma tentativa da burguesia catalã e das forças de esquerda de quebrar o centralismo de Madrid e democratizar o país. E finalmente, a Grande Greve Geral Revolucionária. A Espanha parou completamente. Os comboios deixaram de buzinar, as chaminés deixaram de fumegar e as ruas tornaram-se, mais uma vez, campos de batalha entre sindicatos e o exército. A repressão foi sangrenta, mas a mensagem era clara: o antigo sistema da mudança pacífica estava morto.
Ele não estava mais apto para governar uma sociedade que havia sido despertada à força no calor da Grande Guerra. Como se não bastasse, no final da guerra, chegou a gripe espanhola. Uma pandemia silenciosa e mortal que custou a vida a centenas de milhares de pessoas em Espanha, semeando pânico numa nação que já não aguentava mais. A Espanha saiu da Primeira Guerra Mundial com os bolsos cheios de ouro, mas com a alma quebrada, dividida e à beira de uma guerra civil interna que ninguém sabia como parar. O século XX tinha nos prometido progresso, mas estava a dar-nos um labirinto de ódio e desigualdade do qual seria muito difícil escapar. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto a Espanha estava perdida nas suas lutas internas pelo ouro da Grande Guerra, nas áridas e traiçoeiras montanhas do Rif, em Marrocos, a maior tragédia da história militar espanhola moderna desenrolava-se. No verão de 1921, o general Silvestre, um homem impulsivo próximo do rei Afonso XIII, lançou uma ofensiva imprudente contra o coração das tribos rifianas lideradas por Abd el-Krim. Foi um ato de orgulho cego. Sem linhas de abastecimento seguras, sem água e um exército de recrutas aterrorizados, as tropas espanholas entraram numa ratoeira mortal. O que se seguiu foi o desastre anual. Não foi uma batalha, foi uma carnificina. Milhares de soldados espanhóis, abandonados pelos seus oficiais numa fuga caótica, foram massacrados nas gargantas. Os gritos de agonia de quase 10.000 homens ficaram gravados na consciência da nação. Toda a Espanha tremeu de raiva e dor. Como foi possível que um exército moderno fosse exterminado por tribos de pastores? A investigação subsequente, o famoso Arquivo Picasso, começou a revelar uma rede de corrupção, covardia e incompetência que atingiu os mais altos cargos em Madrid. Disse que o próprio rei encorajou a imprudência de Silvestre. A monarquia estava condenada. Para evitar que a verdade viesse à luz no parlamento, em setembro de 1923, o general Miguel Primo de Rivera deu um golpe de Estado com a aprovação do rei. A Constituição foi suspensa, os partidos foram proibidos e a Espanha entrou numa ditadura de 7 anos. Foi uma época de paz cemitério e de grandes obras públicas. Construíram-se estradas. Foi fundada a Telefônica e em 1929 realizaram-se as grandes exposições de Sevilha e Barcelona. Espanha queria parecer moderna ao mundo, mas sob o betão das novas barragens e o asfalto das estradas, o ressentimento social continuava a ferver. A ditadura não resolveu os problemas, apenas os amordaçou. Quando a crise econômica global de 1929 atingiu as fronteiras de Espanha, o sistema ruiu como um castelo de cartas. Primo de Rivera renunciou e foi para o exílio, deixando o rei sozinho diante de um povo que não queria mais coroas, mas urnas. Em abril de 1931, as eleições municipais transformaram-se num plebiscito contra a monarquia. Nas grandes cidades, o grito de república trovejou nas praças. Afonso XIII, consciente de que já não contava com o apoio das baionetas nem o amor do povo, decidiu deixar a Espanha e exilar-se. A Segunda República nasceu entre cantos de esperança e bandeiras tricolores. Parecia que a Espanha iria finalmente entrar na modernidade democrática, mas o caminho estava cheio de minas. O século XX não nos daria descanso. As tensões acumuladas ao longo de décadas de injustiça, de bocismo e derramamento de sangue em África, estavam prestes a explodir no conflito mais doloroso da nossa existência. Espanha estava a reiniciar, sim, mas o sistema operativo da nação estava infectado por um ódio que em breve nos levaria ao abismo. Naquele 14 de abril de 1931, a Espanha acordou com um sol que parecia diferente. Nas praças de Madrid, de Barcelona e de Sevilha, milhares de pessoas se abraçaram, chorando de alegria enquanto as bandeiras tricolores tremulavam ao vento. Parecia que,
finalmente, o gigante de lama havia conseguido quebrar suas correntes de séculos. A Segunda República não nasceu apenas como uma mudança de governo, nasceu como uma promessa de luz para uma nação que estava há muito tempo na escuridão. O novo regime chegou com uma ambição nunca antes vista. Falou-se de uma revolução das consciências. Milhares de escolas foram planejadas para combater o analfabetismo que acorrentava o povo. Iniciou-se uma reforma agrária para dar terras aos camponeses que morriam de fome nas grandes propriedades do sul. E tentou-se separar, de uma vez por todas, a mão da Igreja dos assuntos do Estado. A Espanha queria ser a nação mais avançada da Europa, uma democracia de cidadãos livres e educados. Mas por baixo dessa superfície de esperança, os velhos demônios de Espanha começaram a despertar com fúria renovada. A modernidade da República foi um insulto às elites que dominaram o país durante séculos. A aristocracia, a hierarquia eclesiástica e o alto comando do exército viram as reformas como um ataque direto à sua existência. Entretanto, nas fábricas e nos campos, a paciência dos despossuídos estava a esgotar-se. Para muitos trabalhadores e camponeses, as leis da República eram demasiado lentas. Eles queriam justiça agora, e queriam-na pelas suas próprias mãos. O país começou a dividir-se em duas metades que já não sabiam falar uma com a outra, só sabiam gritar uma com a outra. Os anos da República foram um carrossel de instabilidade e violência. Em 1934, a Revolução Asturiana transformou as bacias mineiras num campo de batalha sangrento, um prelúdio para o que estava por vir. A repressão foi brutal, e o ódio instalou-se definitivamente em todos os lares espanhóis. Já não se tratava de política, tratava-se de sobrevivência ideológica. O vizinho começou a olhar para o vizinho com desconfiança, e as palavras foram substituídas pelo clarão de armas nas ruas. Em 1936, após as eleições da Frente Popular, o ar em Espanha tornou-se irrespirável. A conspiração militar estava em curso nos quartéis, enquanto a desordem pública e os assassinatos políticos se tornavam a norma diária. A democracia espanhola, aquele lindo sonho de 1931, desintegrava-se diante dos olhos de um mundo que assistia com horror e fascínio. No dia 17 de julho de 1936, o surto no protetorado de Marrocos deu o sinal final. O que muitos pensaram que seria um golpe de Estado rápido, transformou-se na tragédia mais profunda da nossa história, uma guerra civil fratricida. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos. A Espanha tornou-se o laboratório de testes das potências fascistas e comunistas que em breve destruiriam o mundo na Segunda Guerra Mundial. O recomeço do século XX, que começou com a esperança dos altos fornos e da luz elétrica, terminou agora com o som dos bombardeamentos sobre Madrid e o silêncio das valas comuns. Aquele gigante que tentou ascender após o desastre de 98, tropeçou no seu próprio ódio. O século da tecnologia e do progresso deu-nos, finalmente, a capacidade de nos destruirmos com uma eficiência assustadora. A Espanha estava entrando no seu túnel mais longo, um túnel de fogo e escuridão que duraria 3 anos de guerra e 40 anos de ditadura. Eu sou Mentor Noregaia, e esta foi a crônica de um sonho que terminou em sangue. O século XX tinha apenas começado, e o preço da liberdade revelou-se insuportavelmente elevado.